Nessa edição do Unisque Notícias, você vai ver iniciativas para reduzir os acidentes no local de trabalho, as mudanças na realização dos tradicionais trotes aos calouros aqui na universidade. Nova série produzida pela Rede Prosa vai mostrar os esportes adaptados. E ainda, uma entrevista sobre as hepatites virais, de que forma o vírus se manifesta no organismo e como evitar a doença. O Unisque Notícias está no ar, fique com a gente! No dia 27 de julho, foi celebrado o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A data representa a luta dos trabalhadores brasileiros por melhorias nas condições de saúde e de segurança nas funções realizadas. De acordo com a Previdência Social, acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional permanente ou temporária que causa a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho. De acordo com um dado apresentado pelo Ministério da Saúde, o Brasil é o quarto país do mundo em número de acidentes fatais no trabalho. Para reverter essa situação, empresas realizam atividades de conscientização e principalmente de prevenção. Segundo a legislação brasileira, toda empresa pública ou privada com número de funcionários acima de 30 necessita obter uma CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O propósito da comissão é preservar a vida e a saúde do trabalhador. A técnica em segurança do trabalho, Valquíria Sperbi, explica quais são as principais causas desses acidentes e algumas formas de prevenção. Hoje em dia, né, com todo a nossa vida assim agitada e várias atividades, enfim, agitação de trânsito, de horário, da sua cumplicidade com a sua empresa, né, pode acontecer esses tipos de acidente, de trajeto ou típico. Para lembrar a data de prevenção de acidentes de trabalho, a CIPA, juntamente com o SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, da Universidade de Santa Cruz do Sul, organizou uma exposição fotográfica com algumas dicas de segurança a serem seguidas pelo trabalhador. A exposição surgiu numa ideia de uma reunião da CIPA. Os colegas foram conversando através do cronograma de atividades que a gente tem a fazer durante o calendário, de como a gente poderia expor alguns problemas ou algumas situações frequentes que podem ocasionar um acidente de trabalho. Então surgiu a ideia de uma exposição de fotografias, onde os próprios colegas da CIPA foram os modelos, né? A gente teve o auxílio de alguns fotógrafos e auxílio da Ascom também para expor essas situações para a comunidade e os funcionários, para que se tenha uma maior atenção em algumas atividades rotineiras que a gente não para prestar atenção e tomar o cuidado. As condições e as formas de segurança de trabalho mudam conforme as necessidades de cada empresa. Nesta empresa de tecnologia e eletrônica, por exemplo, as normas e as regras devem ser seguidas de forma responsável para que a segurança dos 180 funcionários seja garantida. Além dos utensílios obrigatórios como luvas, máscaras e protetores auriculares, é preciso obedecer a linhas amarelas que indicam o caminho para pedestres, a fim de evitar acidentes com máquinas. O estacionamento também é regrado. O carro deve ser estacionado de ré. Caso o prédio necessite ser evacuado às pressas, a saída dos funcionários se torna mais ágil. Todas as medidas de segurança devem ser obedecidas pelos trabalhadores. Aquele que desobedecer estará sujeito a levar uma advertência. O técnico em segurança do trabalho, Ciro Tavares, explica como a prevenção é trabalhada dentro da empresa. Essa prevenção ela inicia já na captação, né, na admissão do funcionário. A partir da integração do funcionário, ele vem até a empresa e é passado todos os termos, as ordens de serviço, como se deve trabalhar, de acordo com a atividade de cada um.
E agora um recado importante para os acadêmicos. Na segunda-feira, dia 4 de agosto, mais de 12 mil estudantes de 52 cursos de graduação iniciam as atividades relativas ao segundo semestre de 2014 nos campi de Santa Cruz do Sul, Capão da Canoa, Monte Negro, Sobradinho e Venâncio Aires. E tem mudanças na recepção aos calouros, os famosos trotes. A repórter Thaís de Moraes conversou com o pró-reitor de graduação, Helenor Schneider, para esclarecer algumas dúvidas. Eu estou aqui com o professor Helenor Schneider para esclarecer algumas questões em relação ao novo modelo de trote que vai começar a partir desse semestre na universidade. Professor, como que vai funcionar esse novo modelo de trote? O que mudou em relação aos anteriores? O que vai ser permitido? O que não pode? Nós, principalmente depois dos trotes do vestibular de verão, nós ficamos muito preocupados com uma série de acontecimentos envolvendo comissões de trotes, né, e acadêmicos. O próprio Conselho de Graduação constituiu um grupo de trabalho para pensar uma nova modalidade de nós acolhermos nossos alunos. Há uma resolução que fala que o trote deve ser uma atividade de integração e que respeite as pessoas, respeite a sua integridade física e moral. E pensando nesse sentido, né, e principalmente uma questão que é fundamental nessa longa história de trotes que existe nas universidades brasileiras, se vingar do outro que não tem nada a ver com a história. Nós queremos romper um pouco essa cadeia que não faz muito sentido. Nós estamos num outro tempo. Então, o que nós preparamos é o dia do trote mesmo, né, que vai ser dia 14 de agosto. Nós estamos criando um espaço específico para acolher os alunos da manhã, da tarde e da noite, em 3 momentos diferentes. E a ideia principal desse evento é a integração, é a alegria, é a satisfação de acolher novos acadêmicos dentro da nossa universidade, com respeito, com alegria. É nesse sentido que nós estamos pensando. Em relação a atividades que, caso sejam desenvolvidas fora da universidade, como é que fica essa questão? Está muito claro na nossa resolução que nenhuma atividade de trote deve ser realizada fora dos muros da universidade. As comissões sabem muito bem disso e sabem também da sua responsabilidade quando tomam atitudes dessa natureza. Nós não podemos permitir que se estenda para fora da universidade um tipo de ação que denigre a nossa própria imagem como em casa de ensino superior. Mas tem que ter um espaço educativo e muito menos, né, fazer atividades desse gênero fora da universidade. Nós queremos ter uma boa imagem da universidade dentro e fora o tempo todo. E as atividades envolvendo calouros certamente tem muito a ver com isso, até porque no passado nós já tivemos cenas muito desagradáveis que nós esperamos não repetir. A Unisc vai receber com festa os estudantes. Os calouros e os veteranos não podem ficar de fora da Festa dos Bichos. O evento ocorre no dia 14 de agosto, no Complexo Esportivo da Universidade, das 9 às 11 da manhã, das 2h30 às 4h30 da tarde e também das 8 às 10 horas da noite. Para cada veterano cadastrado na comissão de recepção, será disponibilizada tinta apropriada para a pintura. E a seguir, uma nova série de reportagens produzida pela Rede Prosa. Dessa vez, o tema é esporte adaptado. Nós já voltamos.